Eu diria que o mercado está passando por uma grande transformação hoje. Se eu pudesse dar uma dica hoje, eu diria para que você comece a prestar atenção na singularidade das empresas de alta performance. Nós estamos passando por um fenômeno muito interessante agora, chamado singularidade. As empresas de alta performance já compreenderam isso. Ou seja, essa construção da marca que se dá através dessa experiência, né, o que nós estamos estudando? A gente está estudando profundamente quem é este cliente ou quem é este consumidor. Então, a gente deixa de ver o consumidor como massa, a gente deixa de ver o consumidor como uma estatística e agora passa nessa nova era a ver esse consumidor como uma singularidade, ou seja, ele é um sujeito. E como sujeito, ele é único. Então, o que a gente tem estudado hoje profundamente, ou seja, a experiência de compra, ela existe para influenciar positivamente a tomada de decisão do cliente pela nossa marca. Esse é o trabalho. Só que o que a gente está estudando? Isso é super interessante. Quer dizer, eu não estou lá, eu quero entender o maior fator de engajamento dos clientes com a marca é algo que nós estamos chamando de influenciação positiva da decisão dele de compra. Por quê? Eu, você e todos os clientes, nós estamos recebendo uma enxurrada de informação. Nossa dificuldade é lidar com a complexidade da informação e para o cliente também. Então imagina uma loja A, onde o cliente entra e tem milhões de informação para ele decidir. O que a gente tem estudado hoje como algo mais interessante é a capacidade de ajudar o cliente a tomar uma decisão segura e confiante. Então, o que se tem estudado? Não só conhecer o cliente, mas conhecer também em qual fase da decisão de compra ele está. Por exemplo, deixa eu classificar. Então, por exemplo, quando o cliente entra, vamos supor que ele vai entrar para comprar um perfume, para comprar um computador, para comprar uma máquina fotográfica, por exemplo. Então, ele está ali, quando ele entra, ele tem uma fase que ele está buscando entender o que está acontecendo. Depois ele tem uma fase de entender as características do produto. Depois ele tem uma fase de entender os benefícios. Depois ele quer usar, ele quer utilizar, quer saber como funciona. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai conversar com pessoas que já tiveram para ver a credibilidade, para ver se é bom mesmo. Então, olha o que é especificidade, é isso que o Armando, que você está dizendo. No mundo de alta performance, a palavra é singular, a palavra é especificidade, quer dizer, eu estou olhando em que fase o cliente está para que o vendedor possa ajudar a oferecer o recurso na fase que ele está. Então, se ele está, por exemplo, querendo comparar o produto com outro produto, eu não preciso ficar falando da característica do produto. Se ele está querendo entender como funciona, eu não preciso mostrar para ele quais são os recursos que a máquina tem. Então, o mundo atual, nós estamos trabalhando em just in time, just for you e just enough. Ou seja, o que é para ele agora e o que é suficiente para ele de informação. Então, o suprassumo desse trabalho é compreender em que fase da busca da marca o cliente está para poder oferecer a informação neste sentido. Isso é o que está acontecendo com Big Data, com as maiores empresas que estão utilizando tecnologia para entender o que está se passando na cabeça do consumidor. Dentro da empresa é a mesma coisa. Então, esse seria o grande diferencial, que é o gestor da singularidade, ou a gestão da singularidade, que é o gestor que tem a capacidade de compreender que na sua equipe ele tem pessoas em estágios diferenciados de performance, de engajamento, de conhecimento. Então, é o gestor que vai, nesse processo, oferecer a tratativa certa para talentos em estágios diferenciados de performance, porque é isso que acontece hoje, ou seja, é o gestor que deixa de jogar dama, que é aquele cara que comunica igual, que engaja igual, que capacita igual, e passa a jogar xadrez, ou seja, é altamente estratégico esse processo.
Então, nós temos esse grande desafio. Enquanto 5% das grandes empresas que estão em alta performance já estão trabalhando nisso, nós ainda temos gestores da era da caverna, né? Nós temos ainda gestores que mal sabem dar um feedback. Nós ainda temos gestores que percebem que os seus talentos começam a crescer e ficam morrendo de medo e começam a tolher o talento porque não quer tem medo que ele cresça e que ele tome o lugar dele. Então, nós vivemos em tantos graus de performance que é algo efetivamente muito interessante. Então, o que a gente tem percebido? Atuar em alta performance é começar a olhar para esta jornada e perceber que as pessoas não são massa, que as pessoas não são estatísticas, que as pessoas são sujeitos. E começar a entender como olhar para ela, perceber o que está faltando para oferecer o conhecimento necessário para que ela possa correr a sua jornada de performance. E aí nós teremos o melhor gestor atuando com os melhores talentos para produzir a melhor experiência, para ter os lovers, os melhores clientes amando a nossa marca.